Bom, essa semana a gente vai ter um bocado de atividade aqui no Instituto de Física, né? Hoje eu tenho uma palestra da Verbo Ciência. Amanhã nós temos dicas de nossa escola de medicina. Quinta-feira nós temos atividades do Dia Internacional da Luz, né? E aí vem o óptica do Chapter, vai ter também uma ciência especial. Então, hoje a gente tem a honra de ter a professora Simone Gonçalves Fonseca. Ela é do Instituto de Patologia da Educação Pública aqui do UFG, né? Ela é pesquisadora nível 2, nível E agora, no CNPq. Ela graduou em farmácia e bioquímica aqui na UFG, na época. Depois saiu para o mestrado e doutorado na USP de São Paulo. Fez um pós-doutorado na Université de Montreal, no Canadá. Deve ter falado correto, né? E durante o período foi trabalhar na Flórida, nos Estados Unidos. Então ela trabalhou no Vaccine and Gene Therapy Institute, VGTI, né? Durante 2 anos, até vir e voltar para o UFG e entrar no departamento de imunologia aqui no IPTESP, né? A professora é uma especialista em imunologia, trabalha com HIV, doença de Chagas, Zika, Covid, né? E tem artigo até publicado na Nature Medicine, acho que na época que estava lá, conjuntamente com os colegas lá nos Estados Unidos, né? Tem 2 patentes nacionais depositadas, né? Já formou 10 mestres, 3 doutores e foi co-orientadora de um outro doutor, se eu não me engano, pessoal de São Paulo. Então é um prazer ter você aqui, professora Simone, né? Para ensinar um pouquinho para a gente aqui e para o público que está assistindo aí como é que as vacinas funcionam. Muito obrigado por estar aqui. Andres, muito obrigada pelo convite, né? Um prazer. Fiquei sem saber como falar, né? Que nível falar aqui. Então, se estiver muito básico, vocês me desculpam. E se tiver muito, né, falar muita coisa complicada, pode parar e a gente conversa, tá? É um prazer mesmo estar aqui. Esse auditório quase cheio, né? Durante a greve. Então, eu fico honrada disso. E espero a gente poder conversar. Acho que a ideia é mais conversar, pode interromper, né? É uma conversa, tá bom? Vamos fazer assim que eu acho que é melhor. Então, a ideia, né? O Andres falou uma coisa assim, como que as vacinas funcionam, e eu vou falar que às vezes agora a gente vê qualquer pessoa falando de imunologia, de qual é que é o seu nível de anticorpo? O seu anticorpo deu muito, né, na coisa da vacina Covid, mas como que isso funciona, né? Como que isso é gerado? Então, aqui eu trouxe um quadro, né, de Salvador Dalí, que ele chama Persistência da Memória. Então, esse quadro está no Museu de Nova York, acho que no MoMA, e aí ele tem esses relógios derretendo, né, que é uma ideia de tempo, que o tempo é difícil de... Até quando, né, o tempo vai durar, né? Então, essa persistência da memória Então, essa ideia que a gente quer pensar nessa vacina, né? Quanto tempo nós vamos ter memória para ela? Então, essa é uma ideia, né? Na verdade, tem várias discussões acima desse quadro do Salvador Dalí. Tucídides, em 430 a.C., né, na Guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Espartas, na época que teve a praga de Atenas, que a gente sabe que hoje que era a febre tifoide, causada pela salmonela tífica, que na época não sabia, ele observou assim, olha, tanta gente, dos que sobreviveram, eles não pegaram a praga de novo, não pegaram a doença de novo. Então, tem uma ideia de proteção. Então, quem já teve, ficava protegido. Então, ele descreve isso lindamente num tratado, foi feito, foi um artigo publicado, ele falando isso, né, não um artigo publicado, né, mas era uma escrita, né, falando dessa descrição desse momento e que as pessoas não eram cometidas mais de uma vez pelo patógeno. Então, isso já começou a ideia de vacina, né, com memória imunológica. Aí depois, no século XVI, né, tinha vários estudos de chineses, né, mostrando, tentando fazer vacina, principalmente que a varíola foi avassaladora no mundo, né, então eles mostrando, fazendo inoculações de pústula seca de indivíduos com varíola e via que levava proteção. Mas isso só foi formalizado, né, depois com o trabalho do Jenner, né, em inglês, que ele observou, né, então eu falo sempre para os alunos, a gente tem que observar, né, a observação dele foi que as mulheres que faziam a ordenha das vacas, que tinha varíola da vaca também,
elas não tinham feridas, elas não desenvolviam a varíola. E naquele momento estava uma epidemia enorme, né, na Inglaterra e no mundo inteiro, na Europa. E aí ele observou, então, será que, porque elas estão em contato o tempo inteiro com essas pústulas, né, com esse agente transmissor da varíola, será que é por isso, né? E aí ele fez, né, falam que ele fez tipo um caldo, né, uma coisa que ele aqueceu, né, e tal. A gente não sabe bem a ética daquele momento, mas o que é importante é que funcionou, né? Injetou, então, numa criança, né, e depois foram vários outros, e essa criança ficou protegida da varíola. E isso ficou muitos anos, né, até que em 1979 a varíola foi considerada erradicada no mundo, né? Então foi um grande feito. Então isso aí é realmente uma comprovação, né, que a vacina, né, ela funciona e ela pode erradicar uma doença. Então, outras doenças, né, esse aqui é um trabalho publicado por um grupo de ingleses, né, mostra então que, por exemplo, na difteria também, quando a vacina foi introduzida, houve queda da doença. Também o meningococo C, também houve queda quando introduziu-se a vacina, também no Haemophilus tipo B, no sarampo, né, também diminuiu, e na pertussis, na infecção. Então, observa que houve, né, aqui volta um pouco, e a gente vê aí que vários, né, a polio, né, que no Brasil já teve bem mais controlada, e agora voltou a ter casos, né, nós temos novos casos de polio, mas já teve bem controlado. Olha aqui, a polio na Inglaterra já praticamente não tem casos mais. Então isso nos faz, realmente confirma, né, ou fortalece a ideia de que a vacina protege contra a doença. Aqui só voltando, isso aqui ficou meio fora do lugar, voltando, né, que uma pergunta que fica, que é assim, mas a varíola que foi da vacina na época foi a de vaca, né, e ela funcionou bem para humano. A ideia é que o vírus, ele compartilha, né, vamos supor que verdinho, esse epitopo verde, compartilha antígenos da varíola da vaca com a varíola humana, e o nosso sistema reconhece e monta uma resposta, né, capaz de levar à proteção. Então, o que é vacina, né? A gente tentar dar uma definição, né? Seria um produto biológico, né, que pode ser usado para induzir com segurança uma resposta imunológica, que confere proteção contra infecção ou doença, exposição subsequente a um patógeno. Então, às vezes não vai dar proteção 100%, que a gente viu isso aí na Covid, mas vai dar uma redução de casos graves, vai dar uma redução de doença, né? Mas às vezes a pessoa vai ter casos leves ainda. Esse seria o ideal, né? Uma vacina ideal é aquela que tem 100% de proteção, e é difícil de ter. Então, o que são antígenos? Antígenos são patógenos, né? Um patógeno pode ser também, um antígeno pode ser um antígeno tumoral, que está na superfície de uma célula nossa modificada, né? Um antígeno nosso da sinóvia, que é um antígeno que vai causar artrite reumatoide. Então, os antígenos, então, são capazes, né, de se ligar aos anticorpos nossos, que eu vou falar daqui a pouco, e às células T, e levar uma resposta imune. Aí a gente chama ele de imunógenos. Então, pode ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, moléculas do grupo sanguíneo, artrópodos, grãos, né, de pólen, temos as alergias e células tumorais. Então, a vacina, ela gera memória, geração de células de memória, que leva à imunidade ou tolerância. Então, o que é a tolerância? Você reconhece, o nosso organismo reconhece aquele agente, mas não monta uma resposta inflamatória. Então, às vezes, isso é importante. A gente tem um grupo de colaboradores que está fazendo uma vacina para estreptococcus, para febre reumática, e a ideia é diminuir a resposta, para que a criança não desenvolva a febre reumática, né? Então, você vai induzir a tolerância ao invés de imunidade. Então, a vacina, ela mimetiza o contato com o antígeno. Então, aqui, a gente vai ter a resposta de memória aumentada depois da vacina, e os anticorpos no soro, quando se dá a vacina, eles aumentam. Depois eles podem ter uma queda, mas a ideia é que a gente vai ter níveis não zerados daquele anticorpo. Isso é a vacina que a gente tem por ideal, né? Então, aqui uma figura bem clássica de um livro de imunologia, só para falar como que é essa dinâmica da resposta, né? Então, a gente tem uma fase inicial do reconhecimento, vou falar depois dos antígenos de vacina, mas vou falar aqui de uma resposta imunológica normal. Então, a gente tem uma fase que o nosso linfócito T, então nós temos dois tipos de linfócitos.
né, sai lá da medula óssea, sai um linfócito T, né, que vai passar pelo timo, diferencia no timo, e sai um linfócito B, que fica na medula mesmo. Esse linfócito B, ele vai diferenciar para plasmócito, quando precisar, né, vai diferenciar, e produzir anticorpos. O linfócito T passa pelo timo, amadurece e vai para a periferia. Quando eu falo para a periferia, é para popular os órgãos linfóides secundários, que é onde a resposta acontece. A resposta não acontece no sangue, aquele negócio correndo, uma célula atrás da outra. Ela acontece em um lugar apropriado, que é um nicho de células T, células B, células dendríticas, para acontecer essa resposta. Então, acontece isso, essa apresentação de antígeno, por uma macrófago, uma célula dendrítica, o linfócito T reconhece, e aqui também o linfócito B, ele tem anticorpo na superfície, né? Ele tem um receptor de célula B, que é como se fosse um anticorpo. E ele sim reconhece uma proteína até inteira. Isso aqui vai ser endocitado e vai ocorrer, então, a apresentação desse antígeno, que eu vou falar daqui a pouco melhor. Quando isso acontece, tanto os linfócitos T como os B vão expandir, vão se proliferar, e aí vai ocorrer uma diferenciação, né? Isso aqui, essas células agora são específicas para esse antígeno. E aí a gente vai ter a diferenciação. Essa célula B vai se diferenciar em plasmócito produtora de anticorpo, né, de anticorpos, e a célula T vai produzir citocinas, vai dar um helper pro B, vai dar um helper para o CD8, que nós temos dois tipos de linfócito T, e isso vai levar à eliminação do antígeno. E aí, essa resposta não pode ficar acontecendo para sempre, porque o nosso organismo não tem espaço, o nosso linfonodo aqui, por exemplo, ou nas axilas, não tem espaço para ficar crescendo. Então, essa resposta é reduzida porque acontece uma apoptose quando o antígeno acaba. E o que sobrevive disso tudo, nós chamamos de célula de memória. E eu até acho, né, nos meus estudos, que eu já estudo memória há muito tempo, eu acredito que ela é formada logo no início, a gente já tem célula de memória. Então, essa célula de memória pode sobreviver ou não. Então, no caso da vacina, o que a gente quer é que essa célula sobreviva. Por quê? A resposta vai ser muito mais rápida no segundo contato com o antígeno. Então, nós vacinamos para a febre amarela. Quando a gente entra em contato com o vírus, nós vamos responder rapidamente, tanto a resposta celular quanto a resposta tumoral, que é a produção de anticorpos. Então, o linfócito B diferencia para plasmócito e leva à produção de anticorpos. Então, esse é o papel do linfócito. Claro que ele vai fazer mais coisas, esses anticorpos, né? Mas vamos colocar aqui. E um dos papéis importantes do anticorpo é neutralizar o vírus, por exemplo, o patógeno. Então, por exemplo, neutralizar o vírus da dengue. Então, ele vai se ligar no antígeno, né, no vírus da dengue, e vai tentar eliminar, ou numa proteína do vírus da dengue. Então, tenta eliminar esse patógeno ou o vírus, né, ou vírus ou uma proteína. Então, o anticorpo faz isso. É o que a gente mais quer, anticorpo neutralizante. Mas o anticorpo também leva outras atividades líticas, leva a ativação de complemento, ele faz outras coisas também, tá? Mas esse é um papel desejado dele. E o linfócito D, a gente tem duas subpopulações. Então, quando nós temos uma chamada de linfócito colaborador, ou helper, né, ou CD4, que produz várias citocinas, que vai dar a colaboração para várias células, e o citotóxico, que mata a célula. Ele mata também uma célula tumoral, ele mata uma célula infectada, porque ele tem grânulos e, quando liberados, leva a apoptose da célula. Então, esses dois tipos de linfócito, é claro que já tem hoje várias divisões, né, mas aqui são os clássicos. Esse aqui é dividido em várias subpopulações. Essas células, então, vão ficando especializadas conforme o tipo de patógeno, conforme o tipo de vacina, conforme a demanda, né, para ela diferenciar em alguma outra especial que tenha uma melhor atividade para o que a gente está querendo. Então, enquanto uma célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, e a gente tem dendrítica na pele, a gente tem nos linfonodos, a gente tem em várias partes do corpo, no baço, a gente tem essa célula apresentadora de antígeno. Uma célula dendrítica é super especializada em apresentar antígeno, porque ela tem aqui, ó, esses dendritos, que é capaz de se ligar, expandir e é capaz de alcançar antígenos, né? Então, apresenta para as células T, né, que pode ser T4 ou CD8. Então, esses antígenos podem ser vírus, bactéria, fungo, parasita, o antígeno próprio, e as vacinas, proteínas de vacina, ou RNA, DNA, que a gente vai ver daqui a pouco. Pode ser vários componentes, tá bom? Então, como que ela vai apresentar? Ela vai ter que ter um processamento, ou seja, essa célula dendrítica, um macrófago, vai processar. O antígeno vai entrar, vamos pensar que é a spike, entrou dentro da célula, agora ele vai ter que ser quebrado.
para ser reconhecido. O linfócito B, voltando aqui atrás, o linfócito B, ele reconhece uma proteína inteira, ou um vírus inteiro. Ele vai ligar ali e reconhece. Já o linfócito T não reconhece. Então, o que acontece? Quando entra uma proteína, né, vamos supor, entrou o SARS-CoV na célula, ele começa a produzir proteínas na célula. Ele produz a spike, por exemplo. Mas pode ser a própria vacina. Ele vai passar por uma máquina de quebrar proteína, que chama proteassomo, quebra, vai se ligar com moléculas próprias, chamadas moléculas do complexo de histocompatibilidade principal, que é aquilo que a gente tem que fazer quando vai fazer um transplante. A gente tem que identificar essas moléculas. Essas moléculas precisam ser o mais idêntica possível entre doador e receptor. Então, é o nosso fingerprint, é o nosso MHC. Né? Tanto é que o exame de paternidade é feito em cima do MHC, das nossas moléculas. E aí, então, vai se ligar nessa molécula de classe 1, vai caminhar aqui, vai depois para o Golgi, né, já está ligado o peptídeo dessa proteína, vamos supor que é a spike, e isso vai para a superfície junto com a molécula de MHC. Agora o linfócito T vem aqui e reconhece. Por outro lado, quando é uma fagocitose, lembra o Metchnikov, que ganhou o prêmio Nobel há muito tempo atrás? Ele ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu que a célula macrófago, a célula dendrítica, fagocitava. Dendrítica não, porque ainda não tinha dendrítica. Naquela época não era identificada. Então ele viu, então a célula fagocita vai para quando ela fagocita, vai para um vacúolo. Nesse vacúolo tem as lisonzimas. Ele vai fundir primeiro com o lisossomo, forma muitos peptídeos devido a essas lisonzimas. Ele vai fundir com uma molécula que já estava, com uma vesícula que já estava cheia de molécula de MHC, e aí ele vai se ligar e vai para a superfície. Eu não estou dando detalhe aqui da apresentação, mas só para vocês saberem que, assim, vias diferentes, quando infecta a célula, a proteína gerada dentro da célula, e quando é fagocitada. Então, a gente tem vias diferentes de apresentação de antígeno. E isso é fundamental para o reconhecimento. Se não tiver isso, a gente não vai gerar resposta imune. Tá? Então, isso é super importante. Então, a geração da resposta imune é vacina. A gente tem a vacina vai injetar uma proteína ou um RNA, que eu vou detalhar daqui a pouco, ou um DNA, pode ser. E aí, essa célula dendrítica vai capturar, vai fagocitar, ou vai entrar dentro da célula, porque se for uma nanopartícula, carregando, igual é o caso da mRNA, vai entrar dentro da célula. E aí, lá o mRNA vai se transformar numa proteína e vai poder ser processado. E aí, a vacina também tem adjuvante, pode ter um adjuvante. O que será que é adjuvante? Que ajuda, exatamente. Algo que ajuda, né? Então, o adjuvante vai auxiliar. O adjuvante, então, por exemplo, hidróxido de alumínio, foi e ainda é um adjuvante super utilizado. Né? Então, é capaz de aumentar, né, tanto o tempo de exposição do antígeno e ativar mais essa célula para que a resposta seja melhor. Então, isso é muito importante, tá? Então, ter esses adjuvantes na composição da vacina. E aí, essa célula vai apresentar, né, o peptídeo, junto com aquela molécula de MHC que eu falei para vocês, vai apresentar ou para o linfócito CD4, por exemplo, né, ou vai apresentar para o linfócito CD8. O linfócito CD8 pode virar uma célula efetora, capaz de matar a célula infectada, quando você entrar em contato, né, com o patógeno, ou transformar em memória, que é quando a gente toma vacina, ela vai virar memória, já ficar pronta para o nosso próximo contato com esse patógeno. Ou seja, com o patógeno mesmo, que a vacina ela mimetiza o antígeno. Aqui, o linfócito B, né, nós temos o linfócito T. O T vai dar um helper para o CD8 e um helper para o linfócito B. O linfócito B também reconhece uma proteína da vacina e aí ele vai proliferar, transformar nessa célula plasmócita produtora de anticorpo. E aí nós vamos ter as células B de memória que geralmente ficam na medula óssea novamente. Tá? Então, esse circuito serve para quase todos os patógenos, né? E é para vacina. Então, a gente vai ter essa resposta importante para a vacina. Então, é isso que a gente quer. Gerar célula produtora célula produtora que reconhece esse patógeno de memória e
célula T de memória, tanto CD4 como CD8. Lembrando que essas células são antígenos específicas, não é para qualquer coisa. Então, você precisa ter para cada patógeno que... E aí não é só uma, são vários clones, né, para a gente poder ter uma resposta efetiva. Então, quais são os tipos de vacina, né, que vão levar, que existe hoje? Então, existem várias plataformas. E as plataformas, elas são super, assim, tem anos e anos e anos que vêm sendo estudadas, né, as diferentes tipos de vacina. Então, a mais, né, a que foi inicial são de vírus, por exemplo, de patógeno atenuado, né, que aí nós temos, cachumba, sarampo, rubéola, todos, a febre amarela, com esses vírus, então, com esses patógenos, eles são atenuados. Então, para isso, tem que ter uma modificação nesse patógeno para que ele não seja replicante, tá? Ele vai infectar, mas ele não é replicante. Então, é mais segura. Então, vocês viram... desculpa, estou falando trocado, porque eu tinha que ter colocado essa aqui primeiro. Esse aqui, ele replica, então a febre amarela. Se alguém lembra, se já tomou a febre amarela, às vezes fica com um pouco de mal-estar, porque o vírus é vivo. Ele só está com um dano no DNA para que ele não cause doença. Mesmo assim, pode ter um pouquinho de tipo febre amarela light, em alguns casos, né? Mas não é para ninguém parar de tomar vacina, não, que é uma das melhores que tem. É a nossa melhor vacina até hoje, assim, que mais protege. Tem pessoas depois de 80 anos, né, que tomou a vacina e tem proteção até hoje. Então, ela é uma vacina espetacular. Então, ela foi introduzida em 1798 pela primeira vez. A vacina de vírus morto, né, de patógeno morto, ela é mais segura, porque ela não vai causar a doença. Então, o DNA teve um dano do DNA para que ele não volte a replicar, tá? Ela é mais segura. Então, a vacina para pertussis, a polio, geralmente é feita com esse tipo de vacina. Aqui, só para lembrar, né, que aqui, você pegar um vírus e passar ele várias vezes numa cultura, ele pode ser inativado. Então, existem várias formas, que acho que não é o foco da nossa aula aqui, da conversa de hoje. Pode ser um toxoide produzido por uma bactéria, né, por um patógeno, e causa, por exemplo, a vacina do tétano, que foi introduzida em 1923. Um outro tipo é a de subunidade, que são as proteínas, por exemplo. Então, tem principalmente polissacarídeo, peptídeo, pode ser. Então, a proteína é uma vacina clássica, né? Só que ela não é tão imunogênica, ela precisa muito daquilo que eu falei, de um adjuvante, para ela funcionar bem, tá? Então, é uma vacina importante. Pertussis, hepatite A, da febre tifoide, tudo do meningococcus, essa vacina desse tipo. Foi introduzida em 1970. Vírus-like particle é uma vacina que a capinha é do vírus, mas dentro não tem o material genético. E aí por que é bom? Porque depois você põe o que você quiser lá dentro e o vírus entra muito facilmente na célula. O vírus tem um mecanismo de entrar por lugares que não era para ele. Então o HIV entra pelo CD4, que é uma molécula que caracteriza um linfócito. O Covid entra por qual? O SARS-CoV, alguém lembra? Pela ECA, né? A enzima da angiotensina, a enzima conversora da angiotensina, que não é nunca para esse vírus, mas ele aproveita e entra por ali. Entende? Então, eles usam um mecanismo que moléculas que não é para eles e eles entram. Então, por isso que é assim, o vírus, então, um vetor viral, que a gente vai falar aqui também, é excelente para a entrada de um vírus, né? Que aqui eu falei para você, a gente vai colocar o que quiser aqui dentro. Então, a vacina para o papilomavírus é assim. Tem também outros tipos de vesícula, né? Bactérias que carregam algumas proteínas, algum mensageiro DNA ou RNA que a gente quer. Tem vacinas conjugadas por polissacarídeo. Polissacarídeo é produto de bactérias gram-negativas. E eles, na sepsis, por exemplo, a sepsis, o paciente está cheio de LPS. Então, ele está super inflamado, porque essa partícula é bastante inflamatória. Um vetor viral, que é igual eu falei aqui, estava falando, só que aqui é o vetor mesmo, eu coloco aqui um DNA. Essa vacina aqui é do ebola, né, tem esse método, e a gente coloca um DNA do que a gente quer, e esse vírus infecta a célula por aquele receptor que eu falei que ele já tem de escolha, e aí você tem o vírus dentro da célula, que vai fazer a apresentação de antígeno, como eu falei ali. E uma vacina hoje, que é assim, a vacina da AstraZeneca, né? A AstraZeneca usa esse tipo aqui.
para a Covid, né? O ácido nucleico pode ser tanto DNA como RNA. Geralmente as de RNA são utilizados os lipídios, né, as nanopartículas lipídicas, para entrar, porque ela deu uma estabilizada nesse RNA. Lembra quando chegou a vacina da Pfizer no Brasil? Saíram comprando freezer menos 80, porque essa vacina precisava estar numa temperatura adequada. Mas o que aconteceu? Por que ela não foi usada antes? Uma das principais causas é porque o RNA é muito instável. E aí, ele degradava, não tinha como fazer essa vacina, né, para outras doenças que eu falo. Então, aí viram que o que melhorou foram essas nanopartículas, que melhorou a estabilidade dessas vacinas. Tem as vacinas vetorizadas por bactéria, né, também, isso ainda é experimental, e a vacina que a gente usa uma célula dendrítica, que eu estava falando antes agora há pouco, que é o nosso sonho, né, de montar uma plataforma aqui em Goiânia, né, de tratamento com célula. Aí você vai injetar a célula com antígeno, por exemplo, um antígeno cancerígeno ou um antígeno viral, e aí o indivíduo vai melhorar a resposta imune dele, tá? Então isso é experimental, mas já em vários países no mundo funcionando, né? Então esses institutos de câncer e tudo mais já tratam com isso há algum tempo, e mesmo no Brasil já tem também. Eu vou falar um pouquinho assim, e a resposta, né? Como que ela é gerada? Nós temos aqui, tem alguma pergunta? Vou repetir isso aqui agora, mostrando. Está atrasado já? Não? Está tranquilo? Então, aqui, por exemplo, uma vacina, né, atenuada. Então, o vírus foi atenuado. Né? Eu estou falando vírus porque são as mais comuns, mas pode ser outro fator. Foi atenuado por calor ou por uma droga qualquer, por exemplo, você pode usar o formaldeído, pode atenuar com várias substâncias. Atenua, e aí esse vírus, então, agora é introduzido, né, se já tem um vírus, vai ser a vacina com esse vírus aqui. Então, esse vírus, ele é um vírus fraco, mas ele não está totalmente destruído. Então, a vacina atenuada, o vírus tem capacidade de replicar. A vacina inativada, então, usou métodos que vai destruir, né, vai danificar o RNA, então, por exemplo, a radiação, pode usar radiação, vários métodos assim que existem protocolos para isso. E hoje em dia fazem também já fazendo modificação genética. E aí você não tem chance de reversão. Né? Porque, por exemplo, a HIV é uma vacina perigosa. Porque você vai fazer, não essa, né? A inativada, a atenuada. Por quê? Você vai subir o CDT, o indivíduo vai ficar infectado. Para a Covid foi essa. Né? A vacina Coronavac foi essa aqui. Então fizeram uma por drogas, né? Usaram beta-lactona, não me lembro exatamente a substância, inativou o vírus e injetou no indivíduo. E aí o indivíduo vai gerar tanto uma resposta celular quanto humoral. A vacina com proteína, né? Então você escolhe uma proteína que você quer, uma proteína candidata, pega o gene para ela, faz uma produção você pode fazer produção. Hoje, a preferência é que produza, faz um gene, né? Produz esse gene, constrói, né? Manda fazer um gene, uma sequência gênica, e desenvolve isso em células humanas, de mamíferos, né? Felinos. Então, por quê? Para diminuir qualquer variação que existe entre a gente e, por exemplo, a bactéria. Porque é um método super barato, é produzir isso em bactéria. Você joga numa E. coli, esse DNA, aqui vai virar um DNA, certo? Esse gene, né, o gene é um DNA. E aí joga o gene, e aí essa bactéria vai proliferar, depois você mata a bactéria, tira e pega a proteína que ela produziu. Mas isso tem um problema de ter aquele LPS que eu comentei com vocês, que é ruim, que vai ativar muito o sistema. Então, melhor é fazer em célula. E aí, então, vai ter essas células que se purifica, né, extrai a proteína e injeta no indivíduo, e ele vai levar, então, a produção tanto de anticorpo quanto de resposta celular. A maioria dessas vacinas são intramuscular. Hoje não vou dar tempo de falar das vias todas que existem, né? Mas a gente tem várias vias promissoras, como a nasal, como a oral, que são super boas. Um vetor viral, então você vai injetar, o que vai acontecer? É um vírus, ele vai entrar na célula como se fosse um vírus. No caso da AstraZeneca, era aquele vírus de chimpanzé, que ele, na hora que entrar, ele vai liberar o material dele genético na célula, aquele material vai ser traduzido, né, em proteína, e aí nós vamos ter a proteína sendo formada aqui no citoplasma da célula, e
vão ter aí geração da resposta. Apresentação por via classe 1 do MHC e classe 2, tanto de CD8, CD4 e de linfócito B, certo? Então, isso 5 minutos, tá bom. A vacina de DNA, então, é muito conhecido. Então, vai injetar o DNA na célula, ele vai gerar dentro da célula a proteína, né? O DNA também, geralmente o DNA já é mais complicadinho para entrar. Então, geralmente faz por aquelas injeções. Às vezes tem intramuscular, ele entra na célula, mas vai perder um pouco, não consegue entrar na célula muscular. Tá? Eu vou andar rápido aqui, porque o princípio aqui é um misto. E a de RNA, né, que aí nós temos a vacina da Spike. A vacina foi, então, o RNA mensageiro foi colocado numa nanopartícula, numa partícula lipídica, foi para a célula, dentro da célula foi liberado os RNAs, que foram transformados, né, em proteínas, e aí tem a Spike, na vacina da Pfizer, a Spike, que foi, então, levou a produção de anticorpo e de ativação de célula B. A precisa, a mesma coisa. Então, para lembrar que quando a gente tem no início, tem uma resposta, uma exposição a uma vacinação, e aí nós vamos ter, quando a gente põe aquele patógeno, vai ter uma resposta aumentada. Aqui eu não vou discutir o que eu queria aqui, porque senão a gente... Mas é isso que a gente quer, ó, que essa resposta de anticorpo, por exemplo, ou de células T, seja prolongada. A gente tenha isso por muito tempo. E a gente vai ver que não é para todas as doenças. A dengue não segura, agora vamos para essa vacina nossa, né, brasileira, porque não tem essa resposta prolongada. Pouco tempo você já não tem proteção mais. Isso aqui são os adjuvantes, que são substâncias adicionadas à vacina, capazes de melhorar a qualidade da vacina, magnitude e a durabilidade da resposta. Isso aqui para falar que existem receptores para essas moléculas nas nossas células que vão intensificar a produção de citocinas, vão ativar a célula. Então, ele melhora a resposta vacinal. Então, as vacinas proteicas precisam de adjuvante. Então, isso para falar que aí nós vamos produzir várias citocinas, quando a gente tem esses adjuvantes, né, que vão se ligar nesses receptores nas superfícies da célula. Então, nós vamos ter os antígenos da vacina e as moléculas que vão ligar nesses receptores, que vão melhorar a resposta imune. Vou terminar com isso aqui, falando de imunidade de rebanho, que é aqui, no início nós temos aqui pessoas suscetíveis e aqui pessoas que ficaram doentes, né, sem a vacina. Com a vacina, a gente começa a ter pessoas que são vacinadas aqui no meio, mas a gente ainda vê que ainda tem muitas pessoas doentes, certo? Continuando, né, a gente vai ver que com o tempo vão ter pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão suscetíveis, né, não foram, e a maioria foi vacinada, mas tem algumas que não foram vacinadas. Mas a gente tem a proteção. Por quê? Porque o vírus não vai ter como se propagar. O agente não vai ter como se propagar, além da gente levar uma proteção, né, dos indivíduos, de modo geral, a gente não tem falar, mas então só para falar que isso aqui, gente, faz toda a diferença, né? No caso da Covid, ficava pensando que a gente ia gerar isso aqui espontaneamente, não gera, porque o tanto de mortes não vale a pena esperar isso ser gerado espontaneamente, tá? Então, a gente quer isso aqui, né? Que a gente tenha uma proteção por longo tempo. Então, aqui para terminar, né, só pensando que as novas vacinas, a gente quer antígenos, identificar mais antígenos que imunodominantes em cada patógeno, lembrando dessa diversidade, por exemplo, a vacina para nós é a mesma lá para a África, é a mesma para a Europa, a gente tem uma diversidade dessas moléculas. Os adjuvantes são importantes, a eficácia dela, né, a eficiência, né, terapêutica, protetora, que é o que a gente quer, resposta duradoura, memória, voltando àquele slide lá do início, né, do Salvador Dali, a gente quer que a memória seja persistente. Custo e benefício, isso é super importante, não adianta fazer uma vacina sensacional, mas ela é caríssima. Não vai dar para o SUS pagar a vacina. Então, a vacina precisa ser dada pelo SUS, né, precisa ser dada pelo governo. Então, uma vacina muito cara fica complicada. E o modelo experimental para melhor desenvolver essas vacinas, né, e depois aplicar em humanos. Era isso. Muito obrigada. Aberta para perguntas, pessoal. Obrigado, professora Simone. O grande desafio aqui é tentar entender um pouco de imunologia, né? A gente fica falando que quântica que é complicado, elétrica é complicado, e agora vocês estão vendo que tem uma área tão bonita aí da biologia, que é a imunologia. Pessoal, estamos abertos para perguntas, comentários. Pode falar.
Professora, muito boa palestra, obrigado. O que define o tempo de resposta? Se vai durar mais ou menos? É o tipo da vacina? É o vírus, mutação? Tem algum jeito de prever se a resposta vai ser duradoura ou não? Sim, essa... Tá funcionando? Tá, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que todo mundo quer. O que vai responder? O que vai levar? É muito boa a sua pergunta. O que a gente vai... o que vai induzir, né, uma resposta duradoura? Então, dos caminhos de ir por aí é tentar ver como que a célula de memória, o que faz ela durar. Né? Então, a gente já sabe que tem algumas citocinas, por exemplo, homeostáticas, que vão ajudar essas células a permanecerem. Então, talvez, né, uma das possibilidades era se usaria o patógeno e usaria essas citocinas homeostáticas para ver se duraria mais tempo essas células. Né? Isso é uma possibilidade. Sim, o patógeno está envolvido nisso, pode estar envolvido, porque o patógeno, além de tem vários subtipos, o vírus muta, tem tudo isso. Então, por exemplo, no HIV, a mutação do vírus é complexa demais, e isso não deixa a gente... Uma vacina hoje, talvez amanhã não serve. Mas a influenza também. Só que a influenza, o que acontece? Hoje existe uma predição do próximo vírus, da próxima pandemia, né, da epidemia. Então, tem isso. Então, é um conjunto de fatores, né? As células, por alguma maneira, o patógeno, mais envolvido é o patógeno, porque ele pode liberar substâncias que inibam a duração dessas células, levando a apoptose das células de memória. Então, esse conjunto, né, de fatores, não tem uma coisa só, pelo menos que a gente tem identificado, que, assim, fala de muita literatura, né, mostrando que essas células, o que poderia implicar, mas com certeza cada patógeno faz a diferença. Tá? Aqui é o professor Hernani, aqui do Instituto. Muito obrigado pela sua apresentação. No caso de medicamentos, você tem uma janela, né, que você aplica o medicamento e tem um tempo de resposta. E é uma complicação, porque aí é por isso que a cada 8 horas você tem que tomar aquele comprimido e tudo mais. No caso das vacinas, vai muito assim ao encontro do que o nosso colega aqui perguntou. Por que não tem essa repetição de tempo, de janela e tudo mais? É porque é muito caro? Você fala assim, como assim que não tem repetição? Você periodicamente convidar a população para vir tomar aquela vacina. Sim. Não, porque a gente já gera, por exemplo, a febre amarela, já tem uma geração de células de memória que dura praticamente a vida inteira. Então, nos países que não tem epidemia, a OMS já falou isso, né, que não é preciso tomar mais do que uma dose. Só uma dose é suficiente. A gente toma a cada 10 anos, precisa, um pouco por segurança, porque a gente tem um vetor aí disponível, né? Então a gente toma por segurança. Então, geralmente não. E as vacinas infantis também, quase todas, a gente não toma de novo. Tomou 1 ou 2 doses daquelas que precisa e as outras não. Então, por exemplo, rubéola, se não me engano, é só uma dose e a criança fica protegida de vida toda. A gente demora, pegando os anos da sua resposta, a gente demora mais ou menos 1 mês para gerar uma boa resposta. 3 semanas, mais ou menos. E aí está protegido. Tanto é que quem vai viajar para o exterior ou para uma área endêmica precisa de tomar a febre amarela 1 mês antes, para poder não ficar produzir anticorpos para isso. Né? Então, vai depender. O que a gente está vendo, né, nos trabalhos mais recentes, é que talvez a gente precisa mudar o antígeno, que é aquela molécula importante para gerar a vacina, nas doses subsequentes. Porque tem uma descrição do fenômeno chamado pecado original. Esse pecado original diz que a gente responde sempre bem àquele antígeno primeiro. Então, se a gente quer gerar uma outra resposta, é bom que a gente multiplique esse antígeno, a molécula. Então, por isso, assim, hoje está se pensando em, por exemplo, a vacina para a Covid agora, provavelmente será só as Ômicron, não vai ser mais bivalente, vai ser só o outro tipo, para que a gente gere uma resposta mais eficiente. Né? A gente agora pergunta que fica até quando nós iremos tomar as doses, né? Também a gente não sabe. Mas tem vacina que não precisa. Simone, no caso da febre amarela, a gente deve tomar a cada 10 anos, alguma coisa assim? Essa é a recomendação. Tá. Para países de área endêmica, né? Perguntas? Só
tem a ver também com a população daquele país. Não tem? Exatamente. Por isso que quando a Tem gente... vacinal? Exatamente. Tem. Por isso que por causa daquelas moléculas que eu disse que são diferentes dos transplantes, dos MHCs. Então tem a ver com, por exemplo, na África, aqui nós temos respostas diferentes. Então é importante quando a gente desenha uma vacina, esse serve para aquela população. Porque às vezes fica só regional. Oi, Simone, excelente palestra, parabéns. E no caso da febre amarela, a gente tem que vacinar de 10 em 10 anos, porque o patógeno ele muta muito, ou é por causa que a memória ela decai? Qual o motivo? É como se fosse um reforço para aquela memória, porque a memória está lá. Só que se ela está parada, porque não está tendo esse atismo, ela pode talvez morrer. Mas, igual eu te falei, tem muitos trabalhos que mostram que essa célula dura quase que a vida inteira. Mas, por precaução, que a gente está muito exposto, é dito isso. Né? Então, é exatamente para dar um reforço. Foi o que pensaram com a Covid. Vamos dar os diferentes úlceras, né, reforço, para que a gente tenha uma resposta constante. Porque a gente não sabia quanto tempo ela vai durar. Mas da febre amarela já é sabido. Da rubéola já é sabido. Você não precisa vacinar de novo. No caso da Covid, as duas coisas. A mutação e o decaimento da... Mas mesmo a febre amarela, se o vírus mutar, o que a gente vê que da parte constante do vírus, aqui na muta, já é suficiente essa resposta para garantir a resposta. Então, a memória. Né? Pode ser que daqui a muito tempo a diversidade ecológica, tudo mude muito, ele mude demais, aí talvez precisa de um outro vacina. Mas no momento essa vacina está funcionando. Tá, mas a pergunta que eu queria fazer mesmo, eu só peguei o gancho aqui do Hernani, a respeito de... a gente vê muito o pessoal falar, e até o Andres traz muito isso aqui também, da expectativa que se tem com o tratamento imunoterápico para vários tipos de câncer. Se tem uma expectativa de que seja uma via promissora, assim, né? E a gente vê algumas pessoas bem otimistas falando que em 10, 15 anos talvez isso se tenha a cura para vários cânceres. Aí como é que está eu sei que não foge muito da questão da vacina, porque está desenvolvendo vacina também, né, para alguns tipos, né? Mas do ponto de vista do tratamento imunoterápico de modo geral, para câncer, como que está essa visão aí? Como é que está esse roadmap e essa expectativa aí? Então, a melhora, né, veio muito com os checkpoints, né, que foi os anticorpos os receptores nossos que levam à inibição da célula T, responder, né, célula T ou B. Então, quando bloqueou essas moléculas negativas, que regulam negativamente a resposta imune, a resposta do indivíduo melhor. Então, o câncer de bexiga tratava muito bem com a anti-CTLA4, que é uma molécula bloqueadora, né? Então, a gente vê aí vários outros, né, os dois prêmios Nobel de 2018, que eles viram isso. Então, tem várias moléculas dessas hoje que foram produzidos anticorpos para ajudar, ou para bloqueá-las, ou para ativá-las. Também pode ser, para ativar uma resposta. E aí, então, isso em termos de imunoterapia, sem ser com células. Então, isso aí está bem evoluído. Isso, assim, você faz o painel assim, e aí ele já mapeia quais anticorpos que tem disponível para esse tratamento hoje. Claro, vai ter efeito colateral, tudo isso tem problema. De célula, então a ideia, você vai gerar aquela dendrítica in vitro, que eu mostrei, só que tem jeito de fazer ela in vitro a partir do sangue do paciente, né? Não é qualquer célula. Ativa, vamos supor, melanoma. Aí você vai pegar um antígeno do melanoma, pode ser triturar a célula do melanoma do paciente e colocar na presença daquela dendrítica. Aí vai processar, apresentar tudo e você devolve para o indivíduo. Então vai voltar aquela dendrítica que é dele, não vai ter rejeição. E aí você ativou, vai vir uma célula turbinada para ativar o sistema imune dele. Então essa é uma possibilidade. Outro, hoje, estamos usando umas moléculas chamadas CAR-T-cells, que são moléculas engenheiradas, que são receptores, que você coloca também dentro de uma célula do indivíduo, faz uma transfecção na célula do indivíduo, tira, transfecta, ela tem um receptor que vai reconhecer aquilo que você quer e dentro ela vai levar a sinalização. Isso o Brasil parece que já está até com o INCA já está fazendo,
Não sei já em pacientes como que está. A Ribeirão Preto, a USP também está com uma empresa da USP, né, do Hemocentro, que já está fazendo, então isso é super promissor. Então essas são as terapias, mas tudo envolvendo células, né, ou os anticorpos. Perguntas? Oi, professora. A minha dúvida é sobre a inativação. Quando você coloca a substância que inativa, o que acontece? Ela destrói o capsídeo, ela degrada o material genético. O que acontece no nível molecular para inativação, sem ser radiação? Então, a inativação vai ter que ser substâncias que vão alterar o DNA, a ponto que ele não replica mais. Né? Pode até alterar a superfície, mas isso não vai. A gente nem quer qualquer muita superfície, porque esse vírus tem que infectar. Né? Então a gente quer que a superfície fique íntegra. Então ele precisa, existem vários métodos, né? Protocolos para isso. E você tem que testar muito bem o vírus, mas a ideia é o DNA. Que o DNA viral, o material genético da célula não vai mais replicar. Tá? Então o foco é esse. Tanto com engenharia genética, que você pode fazer essa operação, tipo no CRISPR-Cas, pode fazer isso com várias maneiras de fazer isso, ou com métodos químicos ou físicos. Você pode fazer, esquentar o vírus a tal ponto, né? Estou falando vírus porque é o mais simples. Aquecer, né? E aí ele não vai mais se aplicar. Mas o objetivo é mexer no material genético. Sim, alterar. Não necessariamente vai desmantelar os corpos. Não, a gente não quer que isso não é desejado, tá? Vai modificar um pouco, mas tem que tornar. Tanto é que se você colocar na balança uma vacina de vírus inativado e uma vacina de vírus atenuado, o atenuado é melhor. Só que ele pode correr o risco de voltar a ser ativo. E outra coisa é que assim, os métodos, né, isso que você está falando, você tem que fazer e ter certeza que ele continua. E o outro, então a resposta desse aqui, que você só inativou, é melhor. E o atenuado é porque eu não sou da área, então Não, é até estranho, até para mim pergunta. O atenuado, ele é assim, todos os vírus ficam capengas, a gente se mexer nessas coisas assim, eu gosto O atenuado, ele é assim, cada partícula ficou capenga ou é estatístico? Eu dou uma enfraquecida, eu mato metade e a metade que ficou não consegue. O que é a atenuação? A atenuação você tem que ter, tem que ser em todos. Porque se fica um para trás e ele prolifera, é suficiente tá? Então você tem que fazer teste, ver se ele não vai implicar. Né? O atenuado, ele pode implicar, mas vai ter um X que ele pode, né? Porque também não pode ser igual o vetor viral, ele pode implicar. A gente prefere os não implicantes. Né? Agora, o atenuado, o inativado, você tem que ter certeza que está todo mundo inativado, porque senão você vai causar óleo, uma pessoa vai causar essa doença. Né? Tem que ser bem seguro, fazer vários testes. E cada lote que você faz da vacina tem que fazer isso. E nesses testes você faz teste in vitro com células humanas? Você pode usar um modelo animal? Se for modelo animal, quais são os modelos animais que mais são usados? Tanto modelo animal, sim, tanto modelo animal quanto modelo de células humanas. Né? E hoje, assim, não aceita-se mais, assim, sem ser com vários requisitos necessários. Aí muitas vezes não faz no Brasil, tem que fazer fora. Porque aqui no Brasil ainda está implantando, igual essas vacinas, né? A OMS está com a vacina do Covid aprovada. Então eles já estão com a plataforma muito adiantada de fazer todos esses testes. Todos que falam que estão fazendo vacina, falam que na hora que chega nessa parte é duro e precisa de dinheiro para ter certeza, né? Sim. Aí você tem que ter certeza que você não vai ter nenhum problema. E em condições, né, adequadas, né, de segurança. Obrigada pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta mais sobre o paciente. Vamos supor que eu tenho um paciente que tem algum problema, alguma disfunção imunológica, como uma doença crônica, alguma coisa do tipo. A resposta imunológica dele e essa memória dele vai ser prejudicada? Ele tem alguma contradição para ele
para ele tomar algum tipo de vacina, algum tipo? Super boa pergunta. Os imunossuprimidos, de modo geral, não devem tomar vacinas atenuadas. Não deve tomar tipo de organismo, né? Não deve tomar. Eu sei que acaba acostumando, sabe? Febre amarela, vai lá e toma, mas assim, não é bom, porque ele pode ter doença. E, por exemplo, a vacina para eles tem que dar mais dose. Então, para a Covid, por exemplo, no início eles foram privilegiados no sentido assim, de tomar Pfizer no início, e eles tomaram mais doses. Né? Então, eles tomaram mais doses, e assim, a gente lê os artigos, eles muitas vezes não alcançam os níveis de anticorpos, nem o nível celular, que se alcança um indivíduo que não tem uma imunodeficiência. E normalmente a memória imunológica deles é piorar. Piorar, porque não vai durar muito tempo, né? Tanto a resposta, Assim, nem sei se ela vai ser piorada. O problema é que ela não produz em mesma quantidade, porque eles têm uma deficiência de D, de B ou de outra célula importante. Então ele teria que ser vacinado com mais frequência. É um indivíduo que tem que ser acompanhado, sim. Um indivíduo transplantado, todos esses indivíduos que estão sob drogas imunossupressoras ou naturalmente, né, imunossuprimidos, tem que ser melhor acompanhado. Perguntas? Uma curiosidade, de alguma forma, alguma vacina para um vírus, ela pode atrapalhar a imunidade de outro vírus? Que a gente chamaria de reação cruzada. Às vezes pode até melhorar, né? Então isso pode ter a resposta favorecida. Eu não estou me lembrando nenhum que piora, né? Mas pode existir sim. Eu sei que na vacina da dengue, teve aí uma vacina que quem já tinha anticorpo não foi muito bom. Então, uma vacina, não sei se foi da Minier, uma vacina que teve aí e teve esse problema. Então, quer dizer, o fato de ter anticorpo, por exemplo, a dengue, a gente já sabe que a dengue, é difícil falar aqui, não, todo mundo que vai tomar dengue, é igual tomar Covid hoje, a gente já tem anticorpo, certo? E a dengue, o anticorpo da dengue serve de entrada para o vírus dentro da célula. O vírus se liga, o anticorpo se liga no receptor e o vírus entra dentro da célula. Então, ele é uma maneira de infectar as células. Então, esse anticorpo aí é um pouco indesejado. Mas a gente não tem como livrar dele. Então, nesse caso, não é de outra doença, mas de um outro subtipo. Entendeu? Tipo 1, 2, 3 e 4. Tá? Mas pode impactar, ainda mais quando é vírus parecido. Mas da dengue é para qualquer vacina ou é só esse? Não, a dengue tem esse nome na DE, né, que a gente fala, a resposta aumenta quando tem anticorpo, para dengue. Agora, tem outras doenças que você vai ter, por exemplo, vírus muito parecidos. Por exemplo, a gente sabe que nós respondemos, o vírus, quem teve infecção com outro corona, que não era o coronavírus 2, teve resposta. Então, você pode alterar. Né? Agora, a vacina, a gente vai ter daqui um tempo mais. Agora, das vacinas, eu não me lembro nenhuma que produziu e prejudicou a outra vacina. Tá? Só é pedido às duas vacinas para tomar junto, devido a ter essa resposta muito geral. Posso só fazer mais uma pergunta? Com relação a dengue, indivíduos que nunca, assim, conscientemente contraíram a doença da dengue, porque aqui no Brasil É difícil. Porque nós temos que fazer um estudo populacional para saber, né, que esse indivíduo, por exemplo, não foi. Numa casa, por exemplo, tem vários que foram infectados e por exemplo, não desenvolve nada. Esse indivíduo foi infectado ou ele não foi picado pelo mosquito, por exemplo? Essa é uma dúvida. Mas no caso, ele pode ter sido protegido. Ele tem um sistema de ele foi picado, mas ele tem uma resposta imunolata muito boa, que é uma resposta que não é nesse nível de especificidade que eu mostrei, e já elimina o vírus. Aí talvez ele não vai dar anticorpo. Você vai testar anticorpo, ele não vai dar. Não vai detectar, e aí esse indivíduo é como se fosse virgem para aquela infecção. eu falo isso porque eu nunca senti sintoma de dengue. Precisava de fazer os anticorpos para ter certeza se você já era protegido porque se infectou, mas foi Então tem que assintomático. fazer esse exame. Lá no IPTESP ou na Faculdade de Farmácia, a professora Valéria faz. Vou fazer. Ou lá na professora Fabíola e a Menira também faz. Eu nunca Tá? senti esse sintoma. É bom ver. Porque talvez é um indivíduo que a gente quer bom estudar. Porque a gente quer saber se que foram infectados e não tem doença, porque não teve sintoma algum. Desde a época desde a década de 90, que era que teve aquela diminuída de dengue, agora está tendo novamente, eu nunca senti. Professor Hernani é voluntário. Muito obrigada. Professora, é por causa da pergunta do Hernani. Eu também nunca tive dengue, ou acho que
tive. Se eu tive com 43 anos, há 43 anos atrás, detecta hoje? Sim. Isso é para sempre. Essa memória é para sempre. Não é para sempre, como eu falei, talvez não dura, mas você pode ter anticorpo que ficou. Entendeu? Agora é difícil falar se acabou, né, essa resposta, ou se você. Mas geralmente a gente pega as vacinas que foram dadas quando criança, e aí você mede os níveis de anticorpos e estão lá. Então a dentro eu não sei te falar, porque a gente não sabe exatamente se vão durar a vida inteira. Porque talvez tenha memória, mas não é protetora. Está na memória, mas ela tem uma. Essa memória dá para você saber se foi porque eu tive a doença ou se foi porque eu tomei a vacina. Não dá para saber se é mais vontade. Tá. Vai dar para fazer. Então, geralmente, para o ensaio de neutralização, pega o seu soro, coloca junto com o vírus, e depois coloca ele numa célula de segregação e infecta facilmente. E aí não vai afetar ou vai afetar. Isso tem sido um episódio décadas atrás. Então, é só para entender como funciona. Mas, eu falei, às vezes você pode parar de ter, porque a sua célula não é tão boa. Né? Mas isso varia de cada indivíduo. Mais alguma pergunta? Pergunta de pessoa totalmente ignorante. A vacina, a gente normalmente associa vírus, mas também tem algumas doenças por bactéria. Agora, a pessoa que não sabe nada, imagine, vírus é um organismo extremamente simples. Uma bactéria já é muito mais. Então, a dificuldade é muito maior para produzir uma vacina para uma bactéria em relação a uma vacina para um vírus. Eu pergunto isso porque ontem estava lendo, não me lembro qual pesquisador, estava alertando que esse ano teremos 1.200 pessoas no mundo que vão morrer por causa de bactéria resistente a antibióticos. Então, a minha pergunta é, se for relativamente simples produzir vacina, a vacinação poderia ser uma solução a esse problema da resistência aos antibióticos? Sim, com certeza. A vacinação, a ideia é essa, né? Que tem a vacina para todos esses patógenos. Mas vamos pensar numa bactéria que nós estamos anos lutando contra ela, que é a bactéria tuberculose. A vacina do BCG só funciona para criança. No adulto ele não funciona. Ele pode ser ativante para câncer, para outras coisas. Mas ele não funciona para tuberculose em adulto. Entendeu? Então as vacinas, como você disse, são mais complexas as bactérias. Muda parede bacteriana, elas não são tão simples. Muito embora já se tenha. Mostrei o caso da febre tifoide, que a bactéria, quem teve contato não teve mais doença. A ideia é essa, ter vacina para tudo. Mas isso envolve dinheiro. É um negócio é uma situação de investimento de políticas públicas, né, para investir nas doenças. Por exemplo, a HPV foi um sucesso, está sendo um sucesso. Tanto é que eram 2 doses, agora passou por 1 dose, né? As crianças estão vacinando só por 1 dose. Então isso já é muito bacana. Simone, podia aproveitar e fazer essa pergunta. Você mostrou a vacina de RNA mensageiro. A gente sabe que a RNA mensageiro pega uma sequência, entra lá dentro do cromossomo e produz então uma proteína. Obviamente você precisa ter um conhecimento específico para saber qual proteína que você quer para fazer aquela sequência apropriada. Como é que você acha que vai tender o futuro com essa informação e a conexão com a ciência básica? Porque veja, se você quer montar uma vacina de RNA mensageiro, você tem que saber o que você quer. Para isso você vai ter que estudar do ponto de vista fundamental uma determinada doença para falar, eu quero expressar aquela proteína, então eu preciso dessa sequência do RNA mensageiro. Você podia fazer algum comentário sobre isso? Aí nós vamos fazer a colaboração com o Herbert, né? A gente tem que trabalhar com bioinformática. Por quê? A gente vai, não sei, tá, Herbert? Quando você é informática, assim. Não? Só trabalha com os computadores? Completamente ignorante. Então, a ideia só manter os computadores funcionando. Mas assim, a ideia é que a gente fez uma vacina casinha assim. A gente pegou as sequências todas e jogou nos programas de predição para regiões imunogênicas. Ou seja, que elas ligam bem aquelas moléculas de MHC que eu falei. Então, MHC, nós temos, cada um de nós temos 6 moléculas do pai e 6 da mãe, é codominante. Então, você vai ali, só que esses programas, por exemplo, tem 50 moléculas. Então, você faz a predição de epítopos, ou você pode fazer da região, você, por exemplo, zerado, a gente não sabe nada. Né?
Porque, por exemplo, a Spike a gente já sabia que era boa, baseado na vacina do MERS, do SARS, anterior. Então, quando você não sabe nada, você pode jogar nisso, usar a bioinformática, e aí você mapeia a região imunogênica. Uma vez mapeado, aí você vai fazer o gene. Vai fazer o gene, vai pegar isso aí, fazer e tentar a vacina. Então, isso é o que a gente chama de vacinologia reversa. Foi Rapulli, que é um italiano super assim, que desenvolveu isso, e ele fez isso na época uma vacina para meningococco. E aí ele viu que desenvolveu você pega a sequência, né, sequência do ácido nucleico do patógeno e joga. Claro que a gente transforma a proteína, porque a maioria desses problemas trabalha com proteína. E isso vai dar ajuda a gente a mapear essas regiões imunogênicas. Eu acho que esse é o futuro. Quando você não sabe nada. Dos patógenos a gente já sabe alguma coisa, né? Por exemplo, já sabe que a spike é muito boa. Pode tentar, por exemplo, para nucleocapsídeo, que é uma ótima proteína também. Mas a spike pode ser nucleocapsídeo mais spike. A vacina brasileira não é só de spike, ela tem nucleocapsídeo também. Está perguntando mais por causa de câncer. Como é extremamente complexo, cada caso é um caso, você tem sequências específicas. Por exemplo, tem pacientes que não respondem bem a tratamento com alguns dos inibidores do checkpoint que estão na praça hoje em dia. Existe uma estratégia que pode forçar a produção desses marcadores. Exatamente. Como a vacina é específica para ele, você pode olhar o HLA dele, a molécula dele, e desenhar para ele. Você quer, por exemplo, um tipo de melanoma para que liga no HLA A2, entendeu? E aí fica muito mais. Porque ele vai ser individual. Só uma coisa que eu acho que não está muito clara para mim, só uma curiosidade. A memória está diretamente correlacionada com a tecnologia da vacina ou não necessariamente? Se eu consigo, com uma determinada doença, fazer uma vacina de vírus atenuado e uma outra de RNA, necessariamente a de RNA vai me induzir uma memória mais longa ou não tem garantia disso? Não, essa pergunta sua é ótima, porque eu acho que tem pouquíssimos estudos que eu reconheço, assim, que fez essa comparação para ter a memória. Porque a gente está falando de memória como se memória também fosse a única coisa. A memória é importante. Agora, o anticorpo, né, vou jogar mais uma situação aqui, o anticorpo é a única coisa que protege, que é a célula T, que está produzindo. Hoje a gente seriam várias coisas, a gente não está enxergando, porque a gente é reducionista e vê só essas coisas. Se eu faço um sequenciamento de single cell, eu vou enxergar outras coisas que podem estar relacionadas com a proteção. Então, eu acho que precisaria de ter esses estudos, juntando várias vacinas, eu sei que tem, não me lembro a resposta, juntando para ver ao longo do tempo, né? O problema é que a vacina, as plataformas, quando são feitas igual para a Covid, são essas que tem. Para a Covid é melhor, para olhar daqui para frente a memória, porque foram várias plataformas diferentes. Agora, para as outras, que é maneira, o vírus inativado funciona, atenuado, então não se faz outra. Você entende? Fica ali. Mas os artigos, a gente pega um ou outro que fala, olha, a memória aqui, mas só que aí você tem que esperar quantos anos, né? Aí você vai fazendo para um dom, porque você faz uma escala de diferença, né? 2 anos, um ano e meio, né? Então você faz isso, tá? Mas muito boa colocação. Acho que a Covid vai dar pra gente a chance de ver isso. Deixa eu fazer uma pergunta, essa não de caráter meramente especulativo, digamos assim. É que recentemente a AstraZeneca anunciou a interrupção da produção da vacina da Covid. A minha pergunta especulativa é: você acha que está mais associado com a questão de efeitos colaterais? Porque eu acho que o pool de vacinas, pelo menos aqui a gente teve acesso, acho que era que causava efeitos indesejáveis em maior escala do que qualquer uma das outras, ou meramente questão comercial no seguinte sentido: acho que para a Covid vacina de RNA, não tem mais conversa, a gente para aqui e liga para essa nova tecnologia. Não, acho que a principal razão, né, pelo menos que eu também fiquei sabendo, foi os efeitos colaterais. São vários relatos de casos, né, consistentes, e acharam melhor não usar, sendo que tem uma outra que tem bem menos. Né. É claro que ela não ia querer falar de cancídio, porque, muito embora a AstraZeneca, quando foi produzida lá em Oxford, ela uma vacina, não tinha aquele fim educativo que teve a Pfizer, porque a Pfizer enriqueceu, assim, absolutamente. Então tem isso, né? Por isso que é importante a gente desenvolver essa tecnologia no nosso país, para não ficar dependente dessa tecnologia de indústrias multinacionais riquíssimas, né? Que vão cobrar isso a vida toda. Então a AstraZeneca ela foi no meio termo, na verdade, né? Ela transferiu tecnologia. Mas acredito que a razão principal tem sido ser feito colaterais.
a vacina do Butantan, ela é baseada em qual tipo de sistema a vacinação? Qual vacina? A da Covid. A Covid, a Coronavac? A Coronavac foi baseada no vírus morto, no vírus que eles até inativaram. E foi, assim, vários países usaram essa mesma vacina, né? Na verdade, no início nem foi o Butantan. Eu nem sei se o Butantan chegou a produzir realmente, ou se foi tudo, a matéria-prima veio já e eles só envasaram. Agora ele tem outro, né? Essa outra eu não estou sabendo de que é. Então, estudando bem, mas ainda não está em casa. Perguntas? Mais alguma? Finalizar, o corona vai ser igual ao influenza, ele vai ter que vacinar todo ano? Parece, viu, Everett? Parece que é isso, assim, como ele ainda está circulando, né? Está circulando, ainda tem casos, parece que é isso. Ou vai chegar uma hora que não vai ter mais, né? Porque em todas essas vacinas, por exemplo, da gripe, não é todo mundo que vacina, né? Então vai ter essa questão aí. Então, mas tudo indica que ela vai ser anual. Ou às vezes, em alguns casos, ela é semestral. Por isso que eu fui vacinar esses dias, e aí foi me dito isso. Mas provavelmente vai ser isso. Anual ou semestral, dependendo da faixa etária dos indivíduos. Pessoal, acho que está chegando aí as 2 horas. Está chegando perto do nosso horário. Está passando um pouquinho, mas a gente está perto. Eu gostaria de primeiro pedir uma salva de palmas aí para o professor. Obrigado, Simone, por aceitar o desafio de conversar com a gente um pouquinho sobre imunologia. Você sabe que eu sou apaixonado por essa área. Acho que alguns podem ficar sendo também no futuro próximo. A gente sabe que é muito importante no futuro aí, a imunologia. E lembrar vocês que o Café Consciência continua. Quinta-feira teremos a apresentação do professor Pablo. Ele estava aqui há pouco assistindo a palestra do professor Simão, deve estar preparando para quinta-feira. Então não percam quinta-feira a palestra especial do Optical Student Chapter durante o Dia Internacional da Luz, certo? Que vai estar acontecendo também no laboratório de Willis, onde a gente vai ter uma apresentação externa, primeiro 1 hora e depois 2 horas vão ter a apresentação do professor Pablo. Então obrigado por todos os presentes e a gente encerra aqui e agradecer novamente. Eu gostaria de agradecer, tá, gente? Foi ótimo o bate-papo, a gente aprende, né? Aprende muito, acho que aprende mais do que fala alguma coisa assim. Mas eu estou à disposição lá no IPTES, qualquer coisa que vocês quiserem saber mais. É um prazer enorme o ter me contado. Eu gostei muito da conversa, assim, fez muito bem. Obrigada, gente.